Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Espera só um minutinho que... Pronto, arrumei. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por este dia. De coração, Pai, eu te louvo, eu te agradeço porque o Senhor todos os dias está conosco até o fim dos tempos. Obrigada porque o Senhor renovou as misericórdias em nós. O seu amor é derramado nos nossos corações todos os dias. Obrigada por nos dar mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa live, de estarmos juntos, aprendendo do Senhor. E Espírito Santo, essa live é sua, minha vida também. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Não permita que eu atrapalhe a tua mensagem, que se de alguma maneira eu não souber expressar ou falar, que o Senhor, Santo Espírito, complete a palavra que está sendo esperada pelos meus irmãos nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita! Silvani, acho que é Silvani, né, gente? Bom dia. Oi, Janete, bom dia. Oi, Rick, bom dia. Eunicinha, bom dia. Lurdinha, amiga amada. Ó, Lurdinha, bora voltar pra academia, hein? Eu acho que eu já tô liberada. Acho não, eu já tô liberada. Grace... Luísa Azevedo, obrigada pela presença. Oi, Daniel, Betinha. Aqui temos Sandra Lima, Maura, Kelly. Temos também Andréia, né? Josias, obrigada. Leinha, minha prima amada, querida, obrigada pela presença. Oi, Riz. Tem também a Kelly, Ivanete, bom dia. Gente, hoje eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso. E tem algumas... eu aprendi coisa nova hoje, enquanto eu estava estudando. Eu descobri umas coisinhas novas aqui, então eu não sei se vai ser novidade para você. Talvez não seja novidade para você. Mas como foi novidade para mim, de repente, você nunca percebeu isso, esses detalhes, e nós vamos aprender juntos hoje, né? Lá em Lucas 11:1 diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Para aí. Eu achei muito interessante que, primeiro, os discípulos não pediram para Jesus: Senhor, ensina para nós uma oração. Não pediu para Jesus ensinar eles uma oração. Pediu para eles ensinar como eles deveriam orar. Sentiram a diferença? Tem diferença entre eles falar: Jesus, ensina para nós uma oração. Ou seja, uma oração que a gente orar aquela oração daquele jeitinho que ele ensinou. Não foi isso. Eles pediram: ensina-nos a orar. Eu achei interessante, eu nunca tinha parado para perceber, para pensar nisso. Então, aquilo não é um modelo de oração, aquelas palavras, daquele jeito, não é pra gente, não é um modelo de oração, é um modelo de como devemos orar. Que a oração, ela coloca todas as coisas em ordem. O que deve vir primeiro na sua oração, o que deve vir depois. E o primeiro lugar de importância na oração do Pai Nosso é o Pai. É colocar, você tá no caos, você tá cheio de problema, de dificuldade, qual é o primeiro que você tem que buscar? O Pai Nosso. Ele não é só seu, ele é Pai Nosso. Ele é acessível a todo mundo. Mas calma, vamos chegar lá na oração daqui a pouquinho. Eu preciso falar outro detalhe que eu nunca tinha prestado atenção. Prestei atenção hoje. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Olha que incrível, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Como João ensinou os discípulos dele. Gente, eu nunca tinha visto esse pedacinho desse versículo. Senhor, ensina-nos a orar como João ensina os discípulos dele. Quem é João, gente? João era o discípulo mais próximo de Jesus. João era o discípulo que era chamado discípulo amado, né? Ele mesmo se intitulava: eu sou o amado de Jesus, eu sou aquele que Jesus ama. Se tem uma pessoa de autoestima, um discípulo que tinha a estima bem equilibrada, era João, né? Não tinha baixa estima, não. Ele
se considerava amado, a identidade dele era bem curada, né? Aí, aqui tá falando assim, Senhor, ensina a gente a orar como João ensina os discípulos dele. Ou seja, João tinha discípulos. Os discípulos de Jesus já tinham visto como João orava e como os discípulos de João oravam. Mas peraí, João, ele é bem chegado a Jesus. Ele aprendeu com Jesus a orar desse jeito. Então eles não queriam pedir para João, eu vou pedir para João me ensinar a orar. Eu vou pedir quem ensinou para João orar, me ensinar a gente a orar. Não fala o nome do discípulo que pediu. Mas você viu que incrível? João não pediu para Jesus ensinar ele a orar. Mas como ele vivia conectado com Jesus, o tempo todo caminhando de perto, fala que João deitava no peito de Jesus, o tanto que eles eram próximos. E em nenhum momento você vê João pedindo Jesus para ensinar ele a orar. Porque ele caminhava de perto, então ele sabia exatamente qual era a ordem da oração. Então João, ele estava sendo observado. O que os outros discípulos estavam vendo em João? Resultados. Não, a galera do João é poderosa. A galera do João, os discípulos dele sabem orar. E Jesus ensinou para o João. Vou pedir para ensinar para a gente também. Mas em nenhum momento fala que Jesus parou. Ó, João, é assim, você está aqui pertinho, vou te contar o segredo da oração. João aprendeu de caminhar, de conviver, de estar perto, de estar conectado. Ele aprendeu a orar. E ele ensinou o jeito de orar para os discípulos dele. Que João tinha discípulos, olha. A gente fica limitada a 12 discípulos. Mas já estava num nível que os discípulos, aqueles 12, já tinham seus próprios discípulos. E João tinha sido notado. Falou, olha, o João e os discípulos dele sabem orar. Mas é que João, ele é mais próximo de Jesus. Vamos pedir Jesus para ensinar a gente também, assim como ele ensinou para João? E aí, esse detalhe eu nunca tinha prestado atenção. Os discípulos viram o resultado das orações de João e os discípulos dele. Tinha visto frutos e queria beber da mesma fonte. Então, não diz em nenhum momento que João saiu para orar, João estava orando. Não revela assim como que João estava procedendo, como que João estava fazendo. Mas eles oravam de uma forma muito igual a Jesus. Porque assim como Jesus tinha resultado, alcançava os objetivos na oração dele, porque Jesus se retirava para orar constantemente, estava ligado com o Pai. Eles começaram a observar que João fazia a mesma coisa. Então, o resultado que eles estavam tendo era um resultado diferente do que aqueles que ainda não tinham aprendido a orar direito, como Jesus e como João, não estavam tendo. Jesus, espera aí. Dá para o Senhor ensinar para nós como a gente vai orar? Nos ensine a orar. E eles não falaram assim, nos ensine uma oração. Nos ensine a orar. Como que a gente vai orar? Agora vamos à oração do Pai Nosso, que é maravilhosa, né? Vocês gostaram de saber disso ou vocês já sabiam? Comenta aí. Vocês já sabiam disso que eu acabei de dizer para vocês? Se sabiam, que bom, né? Eu peguei essas coisinhas agora de manhã. Então a oração, ela traz ordem para o caos da sua vida. A oração, ela é extremamente importante porque ela organiza. Porque quando nós estamos passando por problemas e por dificuldade, a gente sai tudo do controle. Então aí a gente troca os pés pelas mãos. Porque vem o desespero, né? Vem ali a angústia, a gente fica cego pelo problema. Às vezes o problema é tão grande, que a gente não sabe nem por onde começar, a gente não sabe como agir. E aí Jesus vem ensinar para os discípulos o quanto que a oração é importante para que a gente tenha resultados. E aí o que acontece? Ele começa a dizer, quem tem que vir em primeiro lugar, quem tem que ocupar o primeiro pensamento seu, não é o seu problema.
Ou seja, você fica remoendo esse problema dia e noite, quem você está colocando no trono do seu coração é o seu problema. E aí o que acontece? Você não vai comer direito, ou você vai comer demais, porque descontrola, dá o descontrole aqui na tireoide, menina. A gente começa a comer, é um trem aqui, outro lá, né? E aí o que acontece? Você tem insônia, não consegue dormir, e aí o seu corpo começa a perecer. Tudo porque você não sabe orar. Toda vez que você tá ali com a insônia, você lembra, ai Senhor, me ajuda, me socorre, me tira desse problema. Aí você tá passando mal durante, ai Senhor, tenha misericórdia de mim. Não é assim. Você tem que pensar, em primeiro lugar, que você não está sozinho. Não compare a paternidade de Deus com a paternidade que você tem na terra. Porque o seu pai errou muito com você. Seus pais, né? Eu sou mãe hoje, sei que eu já errei muito com os meus filhos. Então a gente pega a nossa régua e fica medindo a paternidade com Deus, a paciência de Deus com a paciência do nosso pai aqui na terra. Então, primeiro, ele é o seu pai. E não é o seu pai como o pai terreno. Ele é o seu pai. Aquele que só tem pensamentos bons a seu respeito. Mesmo que você escorregue, pise na bola, ele não está olhando para isso. Ele separa as suas transgressões, porque ele odeia o pecado, mas ele ama você. Então, ele é o seu pai. Então, não se envergonhe de reconhecê-lo como seu pai. Então, Pai nosso que estás nos céus. Olha só, nos céus, ele está no lugar alto. Quem está no lugar alto consegue enxergar todo o contexto de quem está embaixo. Então, reconheça que ele é o seu pai e que ele está num lugar elevado, que ele enxerga o contexto do seu problema com muito mais clareza do que você. Então, ao invés de você ficar remoendo o seu problema, começa a louvar e agradecer porque você tem um pai que está vendo tudo. Inclusive o que você não está vendo. Então, Pai nosso que estás nos céus, você já começa a ordem. Santificado seja o teu nome. Você reconhece que Deus, ele é separado. Santificado quer dizer separado. Separe Deus de todas as decepções que você já teve com o ser humano na vida. Porque Deus não nos decepciona. Fala que a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não aumenta a dor que você tem. Então, o nome de Deus é separado. Para de medir Deus com a sua régua, pegar as decepções que você já teve com todo mundo e colocar Deus no mesmo nível. Porque ele é santificado, ele é separado, seja o teu nome. Aí fala, venha a nós o teu reino. Você está dizendo, Senhor, eu quero ser governado pelo Senhor. Eu quero o governo do Senhor. Ou seja, eu não quero ser guiado pela minha ansiedade. Eu não quero ser guiado pelo meu pânico. Eu não quero ser guiado pelo meu fracasso. Eu quero ser guiado pelo teu governo. Você está escolhendo, presta atenção. Quando você diz, venha a nós o teu reino, você está dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu não quero mais remoer esse problema. Eu quero desfrutar do descanso que o Senhor falou que ia me dar. O Senhor falou que se eu for até o Senhor, colocar o meu fardo, colocar o meu jugo diante do Senhor, o Senhor vai tornar meu caminho leve. Então eu quero que o Senhor me governe. O Senhor governe as minhas decisões, governe as minhas escolhas. Aí fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é o pão nosso de cada dia? A fome não é uma necessidade? Talvez a sua despensa esteja lotada. Você não tem problema de ir no mercado e fazer uma cesta. Não tem problema. Financeiro não é o seu problema. Mas você está precisando de um sustento nas suas emoções. As suas emoções estão acabadas e você está com fome. Você está faminto por alguém te abraçar, por alguém lutar por você, por alguém guerrear por você, porque você está exausto. Até aqui você carregou sozinho tanta coisa. E a sua fome é de descanso. Sua sede faz tanto tempo que você não dá uma gargalhada. Faz tanto tempo que você não sorri. Faz tanto tempo que você não olha no espelho. Você está com fome, está com sede de descanso. E aí ele é o seu pão. Porque ele está dizendo assim, Deus é tudo que você precisa. O Senhor é o meu pastor
E de nada eu vou sentir falta, porque Ele é o meu governo. Ele está no trono. E aí fala assim, o perdão. Aí fala, eu vou perdoar. Eu vou perdoar e quero que o Senhor me perdoe também. Qual que é essa questão? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa parte da oração, Jesus conhece as nossas fraquezas, sabe o tanto que a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas. E essa parte da oração está dizendo o seguinte, você não é melhor que o outro. Você não é melhor do que aquele que te feriu. Você não é melhor do que aquele que te machucou. Do mesmo jeito que o outro machucou você, você já machucou pessoas. Você já decepcionou pessoas. Você já feriu pessoas. Então, perdoe. E você está reconhecendo, Senhor, eu não sou perfeito. Quando você diz assim, perdoe as minhas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, você está dizendo, Senhor, eu não sou perfeito. Eu sei. Eu sei que eu também preciso de perdão. Então, assim como eu preciso de perdão, eu vou perdoar quem não foi perfeito comigo. Quem me machucou, quem me magoou. Eu não vou ser escravo dessa relação de algoz e vítima. Eu não vou ficar nesse lugar de vítima e algoz, porque teu é o reino. É o Senhor que me governa, não é a minha dor que me governa. Não, agora essa parte é linda, gente. Essa parte é linda. Não sei se você já enxergou dessa forma, mas essa parte é muito linda. Fala assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte é linda. Porque o que eu vejo de gente falar que pecou, que está em pecado, e você vai conversar, a pessoa não caiu em tentação. Ela foi tentada. Ela foi tentada. Então, aqui não está falando assim, Senhor, me livra da tentação, porque isso é impossível. Você está vivendo no mundo, meu filho. Você não está vivendo no céu da glória. Você está vivendo no mundo. Enquanto você for um ser humano, a tentação faz parte da sua vida e da minha, assim como a chuva e o sol. E a tentação, ela faz parte de todo mundo. Não é só você. Acha que é só você que tem tentação? Todo mundo tem tentação. O pecado não é ser tentado. O pecado é você ceder, cair na tentação. E aqui aqui Jesus não falou assim, e não nos deixes, e nos livre da tentação. Porque é uma coisa que não dá. Faz parte da nossa natureza ser tentado. Faz parte da humanidade. Fala assim, e não nos deixes cair em tentação. Sabe por que Jesus falou assim, não nos deixes cair em tentação? Porque enquanto nós permitirmos que Ele nos governe, que Ele se entre no trono do nosso coração, quem está segurando a gente? É Deus. Ele não vai deixar você cair. Porque Ele te segura. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, filho, não temas, porque eu te ajudo. Lá em Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. Então fala assim, não nos deixes cair, porque a oração que você fez do Pai Nosso te coloca direto nas mãos de Deus. Você falou que vem o teu reino, então Deus está governando, Ele não vai deixar você cair em tentação. Aí fala assim, mas livra-nos do mal, porque Deus é o nosso guerreiro forte nas batalhas, e Deus nunca perdeu uma batalha. Aí fala, mas livra-nos do mal. Aí vão acontecer problemas, dificuldades, sim, mas você está sustentado. Deus já foi na sua frente, abriram todos os seus caminhos. Porque os nossos caminhos, os caminhos que a gente enxerga, não são os caminhos de Deus para nós. Porque o que a gente enxerga é só até onde a nossa vista alcança, ou até onde o nosso ouvido ouviu sobre aquele caminho. Deus é o drone perfeito, o helicóptero. Você confia mais em alguém que está caminhando ali junto com você, que está tendo ali, está no caminho com você, passando pelos mesmos perrengues. Você confia mais nele ou em quem está com o drone? Ou o helicóptero voando de cima? A gente confia em quem está vendo de cima. Porque quem vê de cima sabe se lá tem um abismo ou não, sabe se ali tem uma saída ou não.
E Deus, ele tem os pensamentos mais altos do que o nosso. Por isso que a gente precisa confiar no Pai nosso, que está nos céus. Não está falando, esse está nos céus, não está querendo dizer que você está aqui na terra e ele está muito distante de você. Não é isso. Pai nosso que estás nos céus, é Senhor, o Senhor é o meu Pai, que tem o pensamento mais alto, mais elevado. O Senhor enxerga. O Senhor sabe, o Deus tem o drone, que ele sabe o que tem depois da curva. Eu e você não sabemos. E lá em Isaías 55, 8 a 9, imagine como se fosse um drone, né? Sobrevoando a história da sua vida, né? Ele diz assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Porque os nossos pensamentos é limitado, a gente pensa só naquilo que a gente vê, ou que a gente ouviu. E a Bíblia diz assim, não tropece no seu entendimento. Ou seja, não confie no que você está entendendo, porque você só entende até onde seu olho alcança, seu ouvido ouviu. E o que Deus tem preparado para você, nem um olho viu e nem um ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entende? E aí vai, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Acho que é Salmo 103 que diz isso. Quantos pensamentos ruins você tem a seu respeito? Quantas vezes você já disse, eu não consigo, eu não dou conta. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Já deu errado uma vez, não vai dar certo agora. Aí Deus olha para você, lá em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. Então, às vezes você fala assim, Deus deve estar muito triste comigo. Deus deve estar pensando isso de mim. Nossa, nem tem coragem de orar para pedir Pai Nosso que está, porque olha, minha vida está um estragado só. Deus nem quer que eu chegue perto dele, o tanto que eu tô sujo, o tanto de coisa que eu já fiz na minha vida. Eu não sou digno de estar na presença dele. Aí Deus olha para você e fala, ei, deixa eu ver aqui os nomes. Eliana, ei, Lurdinha, não venha dizer para mim o que eu devo ou não pensar de você, porque sou eu que sei que pensamentos que tem a seu respeito. E os pensamentos que eu tenho a respeito de você são pensamentos de paz e não de mal, para dar para você um futuro. Você não consegue ver o futuro? Deus tem um futuro para você. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença, grata por cada um que esteve aqui nessa live. Obrigada porque o Senhor, assim como o Senhor ensinou a João e aos discípulos como orar, o Senhor vem com essa bênção, Senhor, de ordem na nossa vida, que é a oração. Que presente maravilhoso, Jesus, que o Senhor deixou para nós, que é a oração. Um lugar onde nós podemos acessar o coração do Pai. E nós queremos estar cada dia mais aprendendo a colocar ordem no nosso caos através da oração. Nós queremos ser como João, que não precisou de que o Senhor ensinasse com palavras, mas só de andar com o Senhor, ele aprendeu a orar. Espírito Santo de Deus, nos ajude nessa missão de estar colocando no trono do nosso coração quem deve estar no trono, que é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo, ou no seu coração, na sua alma, seja curado agora, em nome de Jesus. Se o seu coração está triste, está amargurado, está acorrentado, você perde o ar porque está sentindo sufocamento nesse momento por causa de alguma coisa que te aconteceu e você não consegue reagir de uma forma diferente a se libertar. Receba agora a libertação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Seja liberto, que todas essas correntes se quebrem e você seja livre no nome santo de Jesus. Amém. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Até amanhã, 6h30. Se você gostou dessa live, você pode curtir, pode comentar e pode compartilhar. Vai ficar salva no Instagram. Daqui 5 minutinhos ele já vai estar lá, tá bom? Um beijo e até amanhã, 6h30, com a graça de Deus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.